Paz do Senhor, meus irmãos, como que vocês estão? Mais um vídeo aqui que eu senti de compartilhar essa mensagem com vocês e espero que de alguma forma eu esteja contribuindo para o crescimento espiritual de vocês e que vocês possam meditar junto comigo aqui. Um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12. E está escrito assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje a gente está vivendo num mundo que é mais fácil dizer Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, do que viver o que o profeta Samuel disse ao povo de Israel no versículo 3 desse mesmo capítulo. Muitas das vezes utilizamos e guardamos alguns versículos que nos traz uma lembrança, nos traz um entendimento e não olhamos para o contexto. Em púlpitos, em lugares, em grandes catedrais, é falado Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas pouco falado do que o profeta Samuel escreve no capítulo 7 e no versículo 3. No versículo 3 ele escreveu assim ao povo judeu, ao povo de Israel. Ele escreveu assim, E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então pondo de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Só para vocês entenderem, filisteus são inimigos declarados de Israel. É um povo que oprimia Israel. Muitas das vezes destruíam Israel. Não porque Israel não conseguia destruir os filisteus, mas porque muitas das vezes o povo filisteu era utilizado por Deus para disciplinar o povo de Israel por causa da teimosia, da desobediência com Deus. Mas uma coisa que eu quero frisar aqui com os irmãos é o seguinte: Jesus Cristo também no Novo Testamento se autodeclarou como a pedra, a rocha eterna. Ou seja, a pedra angular, a pedra principal de toda a arquitetura. Naquela época era costume na construção da casa ter uma pedra fundamental, uma pedra principal, que sem ela a construção não tinha estrutura. Então, quando olhamos para isso aqui, e Ebenezer quer dizer pedra de ajuda ou pedra de socorro. E quando estamos nas nossas aflições, quando estamos vivendo uma vida complicada, em momentos difíceis, quem que a gente chama? A pedra de ajuda. Aleluia, a pedra de ajuda que a gente chama. E Jesus Cristo é essa pedra. Quando olhamos para o Velho Testamento, eu particularmente acho difícil falar sobre o Velho Testamento, mas Deus ele nos faz enxergar Jesus em todas as linhas do Antigo Testamento. Então quando eu olho para cá, eu lembro exatamente de Jesus falando assim em Marcos 8:34: Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque que proveito tem um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito tem um homem? Porque quando Jesus fala isso, é a mesma coisa que Samuel fala para o povo. Quando verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração. Aleluia. Jesus fala aquele que o primeiro mandamento, o principal mandamento de vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é pela metade, não é por um pouquinho, é de todo o seu coração, de todo o vosso entendimento. Então quando olhamos para isso, podemos ver a mão de Deus e Jesus detalhadamente descrito aqui.
Porque não é diferente nos dias de hoje. É mais fácil eu falar Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor do que eu olhar para o versículo 3 e largar de lado os deuses do século atual. Porque antigamente, nessa época aqui que o profeta Samuel está escrevendo, está relatando esse acontecimento, o povo endeusava estátuas, endeusava deuses esculpidos. E hoje mudou, mas o Deus não deixou de ser existente, de ser adorado e idolatrado no meio do ímpio e no meio dos crentes, ou que se dizem ser crentes, porque Deus, ele continua o mesmo dessa época. Jesus, ele não mudou em nenhum momento. Jesus é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Ele é quem era, o que é e o que há de vir. Aleluia. Os seus olhos são como chamas de fogo, mas ele contempla os nossos corações. O salmista vai dizer que os olhos de Deus esquadrinham o coração do homem. É como se Deus fragmentasse o coração do homem em partes e começasse a olhar detalhadamente. Detalhadamente é quando eu aprendo. Quando o profeta Samuel é usado por Deus para ir na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Não é o rei sobre Israel, é o rei de Israel, porque o rei sobre Israel e por todo mundo e sobre todo o mundo é o único e soberano Deus. Então, do que adianta, irmão, eu falei, Ebenezer até aqui nos ajudou, se eu não cumprir o que Samuel falou no versículo 3 do capítulo 7? Aleluia. Essa arca da aliança que a gente entende no contexto do capítulo 6, do capítulo 5, que estava na cidade dos filisteus, que por causa da presença de Deus está num lugar impróprio. É evidentemente que aparecem sintomas. São ratoeiras, ratos, camundongos gigantes que destroem a agricultura daquele povo e automaticamente hemorroidas sobre aquele povo, até eles entenderem por que eu estou com isso aqui. Aleluia. E aí ele chama alguns sacerdotes e os sacerdotes falam para eles: olha, põe e manda embora de volta para a casa do povo judeu, para a casa do povo israelita. Aleluias. E aqui eu quero ficar com os irmãos num texto, numa parte muito interessante que tocou no meu coração. Porque Deus, ele fala, aleluia. Deus, ele escuta. Deus, ele vê. Glória a Deus. Então, os sacerdotes falam o seguinte: olha, esculpe em forma de ouro, camundongos e hemorroidas, e manda junto. Não mandem a arca vazia. Não mandem a presença de Deus vazia. E outra, se alguém tocasse na arca que não fosse o sumo sacerdote ou os levitas, aquelas pessoas que tinham leviticamente o direito, né, ou a função de tocar na arca da aliança sem ser consumido, é o que acontece aqui. Eles pegam essa arca, colocam num carro de boi com 2 vacas que deram crias e que não foram colocadas em jugo, e os sacerdotes falam assim: ó, se colocarmos essa arca da aliança nesse carro de boi e soltarmos essas vacas, se elas seguirem em rumo a Kiriat Jearim, a cidade onde os israelitas estavam, é porque é de Deus, é porque é o Deus dele que fez isso com a gente. Então eles enviam aquela arca da aliança naquelas vacas e elas seguem em direção à cidade onde estão os israelitas. Aleluias. 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 Mas quando essa arca chega em Kiriat Jearim, esse nome, Kiriat Jearim, é recebida por festa. Glória a Deus, a presença de Deus voltou para o nosso meio. Aleluia, mas entenda essa parte. A alegria está, porque a presença de Deus está no nosso meio. Mas no capítulo 6, versículo 19 e 20, eu quero frisar com vocês isso daqui. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor.
Aleluia. E ele até feriu do povo 50.070 homens. E o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. O cenário que pouco tempo antes deles olharem para a Arca da Aliança, para olharem para dentro da Arca da Aliança, onde estava simbolizando a presença de Deus, onde a presença de Deus habitava, era de alegria. E o que fez? E o que é que fez eles serem feridos? Porque no versículo 20 está a resposta também. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E quem subirá dentre nós? Repito com vocês: quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E quem subirá dentre vós? E a gente começa a percorrer uma linha, aleluia, não estaria nem pensando assim, mas a gente começa a percorrer uma linha desde Gênesis, desde o Jardim do Éden. Adão tinha a presença de Deus, aleluias. Adão contemplava a glória de Deus plenamente, porque Deus descia no final da tarde para ver: Adão, o que você fez? Como que você cuidou do jardim? Quais foram os animais que você atribuiu nomes? Aleluia. E uma coisa separou. Aleluia. Uma coisa separou o homem da perfeição plena de Deus, do convívio pleno com Deus, com a glória de Deus, onde só há alegria e felicidade. Porque o texto de Gênesis vai nos falar que eles estavam nus, mas eles não tinham vergonhas. Mas foi uma coisa que separou o homem da plena comunhão de Deus: o pecado. O pecado ele nunca mudou. Ele se reinventa a cada dia. E o homem continua se afastando de Deus. Eu falo isso porque o escritor relata: quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E quem subirá dentre nós? Muitos homens, grandes profetas, pessoas usadas por Deus de uma forma exorbitante e maravilhosa, desejaram, almejaram ver Deus, ver a glória de Deus. Ou será que não lembramos de Moisés, que quis ver a glória de Deus? Deus falou: Moisés, se tu me vês, se tu vê a minha glória, tu vai morrer, Moisés. Mas mesmo assim Deus dá uma oportunidade para Moisés e fala: olha, eu vou passar de costas, e aí você pode me ver. Quando eu passar, você pode sair, olhar de lado da fenda e me ver. Moisés regozijou porque viu as costas de Deus, do Todo-Poderoso. Quem é capaz de se manter de pé diante do Senhor Deus Santo? Ezequiel, quando viu a presença de Deus, se prostrou no chão. Isaías, aleluias, quando viu a glória de Deus, disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que vou perecendo, porque vi a glória de Deus. Glórias a Deus. E aí chega João. Aí chega João. Aleluias. No capítulo 1, versículo 14, e diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. João também escreve que Jesus é a luz. O Deus
perfeito, santo, 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 que o profeta Samuel escreve aqui e que é relatado, que os homens perguntam: quem ficará de pé diante de um Deus, diante de um Senhor, Deus Santo? E João escreve isso: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus fala: quem me vê, Tomé, vê o Pai. Quem me vê, Pedro, vê o Pai. Quem me vê, João, vê o Pai. Quem me vê, André, vê o Pai. João escreve que Jesus era a luz na terra. Ele veio para o mundo não o conheceu. Os homens preferiram as trevas do que a luz. E não muda hoje em dia. Então o que o profeta Samuel relata nesse livro aqui maravilhoso é o que acontece hoje em dia. Como que vamos falar Ebenezer até que nos ajudou o Senhor, se não estamos renunciando aquilo que nos afasta da presença de Deus, a começar por mim? Eu tenho tantas coisas para renunciar que estão me afastando da presença de Deus. E Samuel, cirurgicamente, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então pondo de lado os deuses estranhos. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que renunciar às minhas vontades. Eu tenho que pôr de lado os deuses deste século. Seja a pornografia, seja os vídeos, os reels do Instagram, seja o dinheiro, porque Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Colocando de lado também os vícios, seja ele qual for. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus se torna uma idolatria. Porque idolatria não é simplesmente uma imagem esculpida. É a prioridade de nossas vidas. Tudo aquilo que tira Cristo do lugar e assume a posição de que era para ser de Cristo em nossas vidas, a gente está falando: esse é o meu Deus. É aqui que está o problema. Jesus continua sendo Ebenezer em nossas vidas, mas precisamos renunciar diariamente àquilo que nos afasta da presença de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. Verdadeiramente, Ele não habita em lugares sujos. Verdadeiramente, Jesus ele não habita em lugares imundos. Jesus não habita em corpos que desagradam a Deus, que zombam do sangue do Cordeiro que derramou no Calvário. Mas Ele busca verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então essa palavra que eu queria trazer para vocês, uma breve reflexão de que qual que é o ídolo que eu preciso deixar, qual que é a idolatria que eu preciso deixar, qual que é o pecado que eu preciso deixar de lado, para que eu cante, aleluia, cante e glorifique dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí regozijaremos sem receios de adentrar nos santos dos santos. Porque quando João escreve no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou, o habitou é taberculou, ou seja, tabernaculou, ou seja, o tabernáculo que estava ali, que Samuel fala que feriram muitos homens lá em Bet-Semes, porque olharam para a presença de Deus. Agora Ele faz de morada a nossa vida. Nós somos aquela caixinha que habita a presença do Deus Supremo. Um Deus que nada pode contê-lo. Um Deus que é onisciente,
sabe de todas as coisas, onipresente, porque está em todo lugar, onipotente, porque tem todo o poder. Um Deus que resolveu, desde o início, se relacionar com o homem, ter comunhão com o homem. Esse Deus enviou o seu Filho amado, chamado Jesus Cristo, para morrer por mim, que sou um pecador, dos principais pecadores, e por você, outro pecador. Mas por amor a mim e a você, Jesus se entregou naquela cruz. Não perca tempo, estamos sentindo, vivendo o último avivamento. Jesus está voltando a qualquer momento, mas Ele está dando uma chance para aqueles que não endurecerem o seu coração e não se opuserem à vontade plena de Deus, que é renunciar o homem a si mesmo, quer largar e verdadeiramente retornar ao Senhor de todo o coração e servir a Ele somente. E Ele vos livrará da mão dos filisteus, e Ele vos livrará da ira vindoura, e Ele vos livrará do fogo eterno, e Ele vos livrará da ira de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa falar melhor ao coração de cada um. Essa foi uma palavra que estava no meu coração desde ontem, né? E eu queria compartilhar aqui. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Tamo junto.